Olá, seja muito bem-vindo ao 14º dia do nosso propósito de 40 dias. Estamos aí, estamos caminhando, Deus com a gente, que Deus tem derramado. Eu me sinto tão grata por quanto Deus tem, primeiro em mim, falado tanto ao meu coração, me ensinado tantas coisas. Através do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. É uma honra ter você aqui. Pode compartilhar, você ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas, a cumprir o ID que o Senhor nos comissionou, a ir e pregar o Evangelho. Faça a sua parte, dá um like, compartilha, ajuda nesse propósito. Vamos começar? Dia 14, quando Deus parece distante. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde, as situações estão felizes. Mas a vida pode apresentar adversidades. E quando isso acontece? Como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece muito longe? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, é render-se a Ele durante o sofrimento e amá-lo quando Ele parece distante. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que temos o sentimento de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esqueceste de mim? Por que está tão distante? Por que ignora os meus pedidos de socorro? Por que me abandonaste? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como Ele não abandona você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu, você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que algumas vezes esconde a face de nós. Há momentos em que Ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o inimigo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa todo o pecado que consegue imaginar. E então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Jejua. E nada ainda. Então começa a se perguntar quanto tempo essa escuridão espiritual vai durar. Dias, semanas, meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero, você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não é nada de errado com você. Trata-se de uma parte da aprovação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó no momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Vou para o Oriente, mas lá ele não está. Vou para o Ocidente e não consigo encontrá-lo. Não o vejo no Norte, pois se esconde. Volto-me para o Sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando. Quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Entristecemos o Espírito Santo e sufocamos o nosso relacionamento com Ele. Quando nós desobedecemos a Deus, entramos em conflito com alguém, excedemos-nos no número de atividades, criamos vínculo de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você vai continuar a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem há evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum para adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado! Na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações, para não dependermos dela.
Buscar uma sensação, mesmo a sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba a sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos, é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faz o que Jó fez, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Que difícil é dizer isso. Diga a Deus exatamente como se você se sente, derrama o seu coração perante Ele, descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado, estou aflito, tenho que falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Sabia que admitir o seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. E em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom. Ele me ama, Ele está comigo, Ele sabe pelo que eu estou passando. Ele se preocupa comigo, Ele tem um bom plano para a minha vida. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Então não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda merecia o seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado, até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado, escarnecido, coroado com espinhos, cuspido de forma humilhante, ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima, foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excrucinante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam insultos, rindo-se da afirmação de que era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, meu Deus! Por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre.
Somente isso já é o suficiente do nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que devemos ser gratos.